Eu vou tentar colocar no modo apresentação aqui. Você está vendo a apresentação? Tô sim, professor. Pode continuar aí. Tá na tela cheia, né? Tá sim. Beleza, então vamos começar. Então, boa noite. Hoje a gente inicia a nossa primeira videochamada ou aula síncrona, né, sobre a elaboração do projeto final de formação técnica. Eu me chamo Aliete Sampaio Ferreira, sou engenheiro agrônomo e estou como tutor presencial também dessa disciplina e vou orientar alguns TCCs. Então, para nós começarmos, eu queria mostrar aqui o calendário para vocês das atividades, né? A princípio a nossa atividade era para ter iniciado no dia 13, mas devido à disponibilidade da maioria dos alunos, nós não conseguimos, então ficou para hoje, o dia 15, né? Então, hoje teoricamente é o dia que nós estamos começando a fazer a nossa primeira videochamada. Nós teremos outra no dia 19, né? No dia 19 do 10 agora de outubro. E no dia 26, vocês já vão ter que entregar via mural, né, anexar lá no mural, no AVA, o tema, o objetivo e a justificativa do TCC de vocês. Lembrando que a partir de hoje já abriu lá no sistema AVA para vocês inserirem lá o pré-projeto. Eu acredito que são 4, 5 perguntas e vocês vão ter que responder essas perguntas baseado no pré-projeto de vocês, ok? Então, no dia 3 do 11, a gente tem outra aula síncrona, que vai ser a respeito de referencial teórico, né? Todas essas coisas. Então, o dia 3 e dia 9 vai ser a respeito dessas aulas e também tirar outras dúvidas, né? Mas a gente vai focar sobre o referencial teórico, como é que faz uma referência bibliográfica, como é que faz uma citação. Sendo que no dia 16 do 11, vocês vão ter que entregar também via mural, anexar lá, o referencial teórico do material de vocês. No dia 23 e dia 25 do 11, a mesma coisa, algumas aulas. E no dia 30 do 11, vocês vão ter que entregar os resultados e discussões do material de vocês, entendeu? Não quer dizer que esse material não vai ser corrigido, ele vai, mas você tem que entregar uma prévia desse material, tá? Sendo que no dia 12 e no dia 2 e no dia 7 do 12, nós vamos ter esses encontros para vocês tirarem dúvidas, né? Para a gente ajustar algumas coisas em relação à entrega do projeto final, que será no dia 9 do 12. Né? Então o projeto final vai ter que ser entregue no dia 9 do 12. Sendo que as apresentações, acho que elas estão previstas para o dia 14 e 15 de dezembro, né? Elas têm que ocorrer nessas datas. Tá claro? Tá claro, William, é isso? Oi, tá ouvindo? Tô sim, professor. Pode Tá continuar. bom? Então vamos lá. Em relação ao projeto final, é a unidade curricular de maior afinidade. Né? É aquela unidade onde vocês vão definir o projeto final de vocês baseado naquele tema, né? Naquele assunto que vocês têm mais afinidade. Eu gosto de pecuária. Eu gosto de fruticultura, eu gosto de agricultura. Dentro da pecuária eu gosto de bovinocultura de leite. Eu gosto de bovinocultura de corte, eu gosto de nutrição. Vou mexer com piscicultura. Né? Então, essa unidade curricular você vai focar para aqueles temas que vocês têm mais afinidade, certo? Domínio das bases técnicas, ou seja, subentende que aquele tema que você tem mais afinidade, que você tem mais curiosidade, que você de repente tem mais domínio, você está mais alicerçado em questões
de informações teóricas científicas, né? Geralmente é um tema que você lê mais, que você pesquisa mais, certo? Sempre voltado aos valores sociais, éticos e sustentáveis, né? Hoje a pesquisa, os trabalhos, né, o que a ciência trabalha hoje é sempre valorizando aspectos sociais, ou seja, para quem esse trabalho vai ser aplicado, qual o grupo, né? Qual as pessoas. Se é um trabalho ético, né? Um trabalho que ele consiga mudar, melhorar a qualidade de vida das pessoas e que ele seja sustentável, né? Que ele seja um tipo de atividade que dê aquela comunidade ou aquele grupo específico ou aquela cadeia produtiva específica bases sustentáveis de manutenção no sistema. Então, como é que o projeto final de vocês ele ocorre ao longo do tempo? Né? Vocês têm o pré-projeto, que pelo tempo, né, a maioria eu acredito que já tem ideia do que é seu pré-projeto. Alguns alunos me mandaram o pré-projeto, eu fiz algumas sugestões de tema, certo? Baseado nesse pré-projeto é que vocês vão definir como será o projeto final de vocês, né? Feito o projeto final, vocês vão ter que fazer uma versão digital, ou vocês vão entregar ao Senai uma versão digital, uma versão impressa, e como parte da conclusão do curso de vocês, terão que fazer uma apresentação oral, certo? Isso faz parte da avaliação de vocês dessa disciplina. E em relação ao pré-projeto, nós temos as definições dos eixos temáticos, né? Isso acredito que a Catiane falou bastante com vocês. Eu acredito que vocês já estão vendo isso na disciplina. Nós temos 3 eixos temáticos, que é a produção agropecuária, assistência técnica e gerencial, comercialização e marketing, né? Então são basicamente esses 3 eixos temáticos. Aí isso nos remete àquela primeira tópico que eu falei para vocês, né, da questão de maior afinidade. Aqui o aluno ele vai escolher o eixo temático que ele apresenta maior afinidade, né? É claro que esse eixo temático ele é amplo, né? Vocês estão vendo aqui, por exemplo, produção agropecuária. Aqui é todo tipo de atividade pecuária, de agricultura, né? Então aqui dentro desses eixos temáticos é que vocês, acredito que vocês já escolheram qual área vocês vão trabalhar. Minha afinidade é maior com assistência técnica e gerencial. Eu gosto de relacionar isso com o que é que a assistência técnica e gerencial ela faz dentro da propriedade. Qual é o objetivo dessa assistência técnica e gerencial, né? Esse projeto basicamente ele busca uma evolução da propriedade. A propriedade está num patamar e após a aplicação das metodologias da TAG, o que a gente quer é que essa propriedade ela evolua, ela cresça tanto no aspecto produtivo quanto no aspecto de gestão e gerencial lá na propriedade, né? A gente espera que o produtor ele passado os 2 anos de assistência técnica, ele consiga interpretar um fluxo de caixa, ele anote as receitas, as despesas que ocorrem ao longo do mês, ao longo da semana, ao longo do dia, dentro do seu sistema de produção, certo? Então, assim, às vezes o aluno ele se identifica com essa parte de assistência técnica e da parte de gestão. O outro tema, o outro eixo, quer dizer, é comercialização e marketing. Como é que eu faço um plano de trabalho, né? Quais ações eu vou desenvolver para que eu consiga alavancar um determinado negócio? Quais as ações comerciais, quais as ações de marketing que nós vamos desenvolver? Então, isso depende muito do perfil de cada aluno. Isso tudo está dentro do agronegócio, né? Hoje, o marketing, a comercialização, a venda, a divulgação, a propaganda, ela está muito forte hoje no agronegócio, né? Porque as pessoas precisam conhecer como os produtos são produzidos, né? Como é que funciona toda uma cadeia produtiva, né? Por exemplo, na pecuária, na avicultura, na suinocultura, na piscicultura, né? Então, através do marketing, que as pessoas que não fazem parte desse meio, do meio rural,
eles vão entender como é que acontece todo esse sistema de produção. Tá claro isso? Então, como é que vocês podem organizar o pré-projeto de vocês? Basicamente, nós temos três tipos de organização, que é um relatório técnico, um artigo científico e um plano de negócio. Um relatório técnico, nós vamos ver mais à frente ali, ele é um pouco mais extenso, é como se fosse uma revisão de literatura, né? Já o artigo científico ele é um pouco resumido, né? Por conta da própria estrutura que a BNT dá de como deve se elaborar um artigo científico. E o plano de negócio é quais aquelas ações, como que você vai trabalhar aquele produto, né, aquela cadeia produtiva, como é que você vai explorar o mercado, como é que você vai vender o seu produto. Então, basicamente o pré-projeto, como é que ele é estruturado? Você tem um tema, você tem uma justificativa, né, qual é o tema? Meu tema é bovinocultura de corte. Qual é a justificativa? Né? Por que você quer trabalhar com esse tema? Como é que a gente pode falar desse tema no contexto de comércio, num contexto de economia? Por que a bovinocultura de corte ela é importante no sistema de produção? Por que ela é importante na economia do estado, de um país, de um município? Entendeu? Então, a sua justificativa é o porquê. Por que você está mexendo? Por que você vai trabalhar com aquele tema? E os objetivos, eles se dividem em objetivos gerais e objetivos específicos, né? O objetivo geral ele está muito ligado também à sua justificativa. Se você tem uma justificativa, e qual é o seu objetivo com aquele trabalho? O que é que você quer mostrar? O que é que você quer apresentar de novo? Qual a sua ideia? Né? E os objetivos específicos é como se vai fazer determinados passos para conseguir responder ao meu objetivo geral. E o cronograma basicamente é você detalhar em quais datas, né, quais períodos vocês vão executar determinadas atividades. A introdução, vou fazer na primeira semana de novembro, o objetivo na segunda semana de novembro. Ou seja, você vai detalhar todas as etapas do seu projeto, né? Do seu pré-projeto. No caso, o cronograma está dentro do pré-projeto, mas ele tem a ver com o projeto final. Você vai detalhar todas essas etapas que você vai fazer. Detalhes temporal, né? Quanto tempo e qual a data. Então, tema. Dentro do eixo temático de escolha. Qual é o problema, qual é a situação, né? Por que você quer discutir, por que você quer fazer um trabalho sobre pecuária de corte, sobre piscicultura? Como é que você vai resolver isso? Você tem que fazer uma análise crítica, né? Quais são os gargalos, quais são os pontos fortes, quais são os pontos... acho que apareceu gente aqui. Quais são os... Isso. Vamos lá. Boa noite. A tela voltou aí? Oi, boa noite. Voltou sim. Tá bom. Então, dentro da escolha do seu tema, você vai ter que mostrar o porquê que você está escolhendo aquele tema. Aquele tema ele é relevante porque ele apresenta um problema, ele tem um problema que ele tem que ser resolvido. Qual a situação? Como é que a gente consegue resolver esse problema? A resolução desse problema é através dos seus objetivos. Como é que eu vou resolver aquele determinado problema? Baseado nisso, para você chegar a essa resolução, você tem que fazer uma análise crítica, você tem que fazer pesquisas, né? Você tem que ver se teve algum estudo, teve algum experimento que validasse aquele objetivo específico que você está tratando. Então, basicamente, esses temas, eles têm um porquê. A gente tem que dizer por que esse tema, por que eu quero trabalhar esse tema, né? Qual é o problema dele? Qual o problema principal, né? Qual é a virtude desse tema? O que é que ele tem de bom? O que é que ele tem a crescer? Então, a justificativa de vocês, a introdução de vocês vão ter que apresentar de uma forma que chame a atenção do leitor.
É como se vocês quiserem vender um determinado produto. A introdução, a justificativa, o objeto de vocês é como se vocês estivessem fazendo uma propaganda daquele tema que vocês querem trabalhar. A sua introdução tem que prender o leitor, né? Por que você está tratando aquele problema? Contextualizar aquele problema, contextualizar aquele tema. Vamos falar sobre pecuária e corte no Acre. Qual a área disponível de pecuária? Qual a nossa área de pastagem? Quantas cabeças de gado a gente tem aqui no estado? Entendeu? Qual o perfil do produtor? Qual a receita que essa atividade gera para o estado? Então, todas essas informações, ela gera curiosidade. O leitor vai olhar assim, nossa, que interessante, a pecuária aqui no Acre, apesar de a gente ter 14% da nossa área desmatada, a gente tem 3,5 milhões de cabeças de gado. A gente tem mais gado do que pessoas, entendeu? Que bacana. A pecuária é o setor que mais gera receita ao estado, entendeu? Então todas essas informações... Opa! Professor. Aí que nem nesse caso, por exemplo, tem mais gado do que pessoas, né? Então, aí pode-se observar a oportunidade de vender o excedente, né? Que é geralmente o que é feito também, né? Boa parte de alguns frigoríficos, né? Eles passam a vender parte da produção para outro estado, né? Isso aí na verdade também tem a ver mais com uma oportunidade de negócio, né? O gado aqui do Acre, ele é um gado muito bem produzido, tem uma genética muito boa. Não tem muita incidência de doença, né? Essas coisas. O gado, ele tem uma boa cobertura de gordura, entendeu? Então, é uma carne muito valorizada no mercado. Então, é um produto que ele é exportado, né? Ele é exportado porque pela qualidade, pela valorização do produto, no caso da carne que é produzida aqui no Acre. Então, por que isso acontece? Isso aí, quando você vai contextualizar o seu tema, você tem que colocar esses pontos que chamem a atenção ao leitor, entendeu? A professora Camila, eu falei para ela do meu tema, né, que é relacionado à apicultura. Ela disse que seria um tema de dissertação ou doutorado, de mestrado ou de doutorado, para mim reduzir mais um pouco. Justamente, a complexidade, tem certos temas que são muito complexos, tem certos temas que você não tem conclusões, entendeu? Você tem considerações sobre determinadas coisas. Então, assim, a escolha do tema ele é muito importante. É por isso que quando a gente falou no início lá, vocês têm que ter afinidade com o tema, escolher o tema que vocês têm mais afinidade, escolher o tema que você consiga explorar, falar melhor, que você tenha melhor desenvoltura quando você é abordado sobre esse tema, entendeu? Assim, o tema que eu escolhi eu tenho afinidade, né? Mas olhando para o lado de buscar conteúdos, a nível, no caso, local, é mais difícil. Porque onde tem maior parte dessas informações é lá na CEPA, e às vezes a gente não consegue muito fácil algumas coisas, entender algumas informações. Aí ontem eu estava lendo alguns trabalhos que eu já fiz antigamente, né, em grupo. Aí eu vi a possibilidade, talvez, de usar o Google Trends, que a gente vê as tendências de buscas. Depois eu vou até conversar com os meninos sobre essa questão. Eu não entendi qual é o seu tema mesmo, não entendi, hein? O meu tema e o do Flávio era o impacto da pandemia de Covid-19 na apicultura. Se serão positivos ou negativos, né? Na agricultura? Apicultura. Na apicultura. Nossa, esse tema seu aí ele é bem afunilado, hein? Na apicultura. Pois é. Só que aí a professora disse assim, né, que ficou muito... É um tema bom, só que é um tema de dissertação, né? De mestrado ou doutorado. Eu vou falar para você que eu acho que você vai ter muita dificuldade de encontrar algum material recente sobre a pandemia voltada à apicultura, viu? Não, pois é. Eu pesquisei já um pouco. Realmente não tem muitos materiais. Isso a nível de nacional, né? De Brasil. Aí ela pediu para mim afunilar para nível local. Aí é que não tem mesmo. Porque eu tenho um colega,
é até do doutorado lá da UFAC. Ele está usando o própolis da gente, né? De alguns meliponicultores. Ele está usando só de apis, sem ser de apis mellifera, das sem ferrão. Ele pega o própolis, aí faz lá, né? A composição do própolis, bonitinho, e está utilizando no combate às células cancerígenas. É só esse trabalho que eu sei de agora, que a gente está ajudando, entendeu? Só que aí ele falou que qualquer coisa ele me ajudaria, né? Só que aí ia ser uma outra coisa mais... Porque como eu moro aqui no Quinari, minha bebê é pequena, aí para mim fazer análise e tudo de alguma outra coisa focada lá na UFAC, né? Não, e assim, você não vai ter tempo para isso, né? Justamente, você não vai ter tempo para isso. Né? E assim, o TCC, a monografia, basicamente revisão de literatura, entendeu? Revisão de literatura. Você tem que buscar informações na literatura para fazer o trabalho de vocês. Vocês não têm tempo para fazer pesquisa. E assim, aí o que eu achei foi mais a nível nacional, pouco local. Você tem que ter um pouco de cuidado, porque assim, o que esse seu colega está fazendo, ele não tem um contexto, embora seja com abelhas, mas ele não tem um contexto de agronegócio, entendeu? Ele tem um contexto mais de saúde pública do que de agronegócio, né? Sim, sim. Pois então, aí para mim pegar e aproveitar alguma coisa, né? No caso a gente já está ajudando ele e tudo, mas aí como é que eu ia encaixar, né? Dentro, né? Da proposta e tudo assim. É bem complicado. Aí, aí a professora disse que o tema é muito bom, só que é de mestrado ou doutorado. Eu vou ter que dar. Ela disse agora se você afunilasse para local, né? Mas só que o ruim é que as informações locais tem pouca também. Aí eu estava pensando em talvez fazer um questionário e ligar para o pessoal, algumas pessoas, para levantar informações. A questão de venda, entendeu? Porque eu quero saber se, né, que nem estão vendendo mais, né? Alguns produtos. Isso. Quem foi contaminado, qual foi o impacto que teve, né? Alguma coisa assim, eu tenho que bolar essas perguntas aí, sentar mais o Flávio, o negócio que lá tá na correria doida. Mas bole faça isso para ontem, se for fazer, viu? Porque eu tava mostrando aqui no início, eu tô gravando essa apresentação para disponibilizar para vocês depois. O prazo de vocês de defesa é dia 15 de dezembro. Pois tá aí então, já. Tá em cima, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui porque eu tava falando pro Williams, o Meet ele disponibiliza só 1 hora de live, né, de reunião. Então nós vamos dar uma corrida aqui pra gente acelerar. Aí depois, se vocês quiserem tirar essa dúvida, também a gente tira no grupo. Aí lembrando que dia 19 a gente tem outro encontro desse, tá? Que aí vocês podem também aproveitar e tirar dúvidas, né? Mas eu acho que a Catiane disponibilizou para vocês aquele calendário. Ela disponibilizou aquele calendário que eu mostrei no início? Sim, sim. Ah, tá. Então vocês fiquem muito atentos àqueles calendários, tá bom? Pode deixar. Tá? Vamos lá, então. Então, o pré-projeto, em relação à justificativa, é o que eu estava falando para vocês. Qual a razão do trabalho? Qual a proposta? Por que vocês querem trabalhar com aquele tema? Qual a importância do tema? Né? Ele gera um produto, ele gera um serviço, né? Por exemplo, a questão da apicultura aí. Qual a importância dele no agronegócio, né? É um produto gerado no agronegócio, mas que interfere também na saúde pública. Então, vocês têm que justificar essas coisas. Fundamentar com aspectos práticos e teóricos. Usar a literatura, né? As informações que a gente tem na literatura para validar o nosso tema, validar a nossa justificativa. Possíveis resultados esperados. Então, vejam, isso daqui é a estrutura para a justificativa de vocês. Entendeu? Isso aqui não é a estrutura do trabalho, é a estrutura da justificativa. Na justificativa você tem que responder essas 4 perguntas. Entendam isso como uma pergunta. Qual a razão do trabalho? Qual a importância do tema? Entendeu? Tem informações teóricas sobre o tema? Tem alguns resultados? Entendeu? Quais resultados esperados que a gente vai encontrar baseado no que a gente quer estar estudando? Entendeu? Digamos que a nossa amiga Angélica aí, ela vai fazer esse questionário. Qual é o resultado esperado? O que é que ela se propõe a encontrar, né? O que é que ela está achando que vai encontrar? Então, isso é a justificativa de vocês, entendeu? Alguma dúvida aí?
Eu quero que esteja sendo positivo esses impactos, vendendo mais produtos. Sim. Entendeu? Então, assim, Tudo ok. pois é, então, vender esse produto, qual o impacto da venda desse produto? Né? Ele está ajudando na saúde pública, né? Tá aumentando a imunidade da população, está criando anticorpos, né? Tá criando a resistência contra determinadas doenças. É assim, é claro que vai ser uma resposta empírica, né? Porque a gente tem que ter até cuidado de trabalhar essas informações, porque não é informação científica, é meio que um Sim. achismo, né? Então a gente tem que ter cuidado ao trabalhar com isso, né? Eu vi um trabalho que o pessoal está usando mel na Covid-19, no tratamento, Uhum. e está tendo resultado positivo. Uhum. Pois é. Então, essas informações você tem que jogar na justificativa de vocês. E também ao longo do corpo do material. Né? Ou você vai fazer um relatório ou um artigo científico, essas informações teóricas elas têm que constar tanto na introdução quanto na revisão de literatura. Certo? Sim, que é para dar embasamento, né, no Isso, trabalho. isso. A revisão em literatura, o próprio nome já fala, é uma revisão em literatura. Vocês vão ter que procurar trabalhos que tem a ver com o tema de vocês e fazer uma análise crítica daqueles trabalhos, né? Fazer uma justificativa, né? Fazer uma apresentação, apresentar o porquê daquele tema. Os objetivos. O que se pretende com a elaboração do projeto? O que é que nós vamos encontrar, né? O que é que nós vamos estudar baseado nesse projeto? Aí vem os subtópicos, né? Que é o objetivo geral e os específicos, né? O objetivo geral por exemplo, digamos, descrever o resultado do uso de brócolis na saúde de pessoas contaminadas por Covid, entendeu? Quais são os objetivos específicos? Identificar se o uso de brócolis aumentou a imunidade, entendeu? Certo. Uhum. Essa é a diferença entre o geral é amplo, né? E descrever os resultados, descrever a eficiência do uso de brócolis, o específico, saber se o brócolis aumentou a imunidade dos pacientes, entendeu? Um exemplo. Tá claro isso? Certo. Certo? Certo, professor. Então, vamos lá, novamente, ó. Projeto final, ele é baseado no pré-projeto, né? Como eu falei anteriormente, o pré-projeto já está disponibilizado para vocês inserirem ele no ambiente Ava, só que assim, não é um arquivo, eles vão ter lá algumas perguntas, vocês vão ter que responder aquelas perguntas, entendeu? Com o projeto final, você vai entregar uma versão digital e uma versão impressa, mas isso aí vocês vão ser orientados pela Catiane, e faz parte da aprovação de vocês, a apresentação oral, vocês vão defender esse projeto para uma banca, né? Para uma banca, vão ser convidadas pessoas que vão avaliar o trabalho de vocês, vão avaliar a apresentação de vocês, vão fazer algumas perguntas para vocês, baseado no desempenho de vocês, vocês vão ser aprovados ou reprovados, entendeu? Simples assim. Então a gente não vai ter nota, né? Só aprovado ou reprovado. Não, vocês vão ter uma nota, mas assim, vocês vão ter a nota, mas baseado na nota de vocês vão ser aprovados ou reprovados, entendeu? Sim, certo. Aí qual a modalidade? Eu escolhi relatório técnico, entendeu? Eu escolhi um artigo científico, eu escolhi um plano de negócio. Relatório técnico, progresso, resultado técnico. Mas basicamente, pessoal, relatório técnico e artigo científico, eles têm introdução, eles têm objetivos, eles têm uma revisão de literatura, eles têm um resultado de discussão e tem uma conclusão, entendeu? Independente desses dois aqui, da estrutura que vocês escolherem, eles vão ter uma introdução, um objetivo, eles vão ter que ter um material e métodos, eles vão ter que ter um resultado de discussão e uma conclusão. O que vai mudar é o nome desses tópicos, entendeu? No caso do relatório técnico, a gente tem uma capa, uma folha de rosto, nós vamos ter um resumo, né?
Um resumo. O que é o resumo? É os melhores momentos do trabalho de vocês. É como se vocês fossem contassem uma história em detalhes e o resumo é aquela história que você vai contar os elementos principais. O sumário, né, acho que é claro para todo mundo, é em qual página está a introdução, em qual página está a discussão, entendeu? Então são coisas bem tranquilas. Então olha aí a estrutura. Uma introdução, aí a gente vai ter os aspectos gerais, que é o quê? Identificação da área rural pesquisada. Eu fiz um trabalho na zona rural de Senador Guilmar. Eu fiz o trabalho aqui em Rio Branco. Caracterização da área. Algum desses tópicos a gente não vai usar, por quê? Às vezes você não fez um estudo numa determinada área. Às vezes você não está descrevendo, você não fez uma pesquisa numa propriedade. Então você vai precisar descrever a localidade, entendeu? O que a gente precisa aqui, geralmente, quando a gente faz uma pesquisa, uma revisão em literatura, essas informações aqui elas vão estar inseridas na metodologia aplicada. Qual foi a metodologia aplicada que eu utilizei? Baseado no estudo de apicultura, nós fizemos pesquisas, né, na internet, fizemos levantamento da literatura mais recente, do dia tal foi feita essa pesquisa, na segunda quinzena de novembro foi feito um levantamento desse material, identificando os pontos principais, e a partir disso foi elaborado uma discussão. Então, na metodologia de vocês vão colocar cronologicamente como é que vocês fizeram isso ao longo do tempo. Uhum. Mas no caso, por exemplo, se eu pegar e utilizar, fazer um questionário, né? Com o pessoal que faz parte da associação. Aí tem pessoas que é lá da Bonal, né? Isso. Aqui de Senador Guilmar. Basicamente, digamos assim, na metodologia. Aí, na no caso, se metodologia, eu quiser, isso, na metodologia de você, né, um pouco. Na sua metodologia, neste caso aí, você vai fazer mais ou menos assim, ó. Para identificar os possíveis resultados do uso do própolis, foi elaborado um questionário com 10 perguntas, e do dia 1º de novembro até o dia 15, esse questionário foi respondido por 10 pessoas na comunidade X, entendeu? Certo. Após a obtenção dessa resposta desse questionário, foi feito uma análise das respostas, né? Foi feita uma análise das respostas, e essas análises elas foram organizadas de forma de gráficos, em forma de tabelas. Isso é a tua metodologia. Aí, nas tuas considerações ou no teu resultado de discussão, você vai descrever aquele resultado. De 10 pessoas que fizeram o tratamento, 7 relataram melhoras após 3 dias, entendeu? Isso aconteceu por isso, isso e isso, entendeu? Certo, porque no caso eu quero ver mais a questão do aumento da venda dos produtos. E a questão se alguém for doente, se prejudicou alguma coisa. Justamente. Então o seu questionário vai ser baseado na sua ideia, no seu objetivo, entendeu? Tá? Ok. Aí, pessoal, esse modelo aqui que está aparecendo para vocês, isso aqui a gente ajusta, entendeu? A gente pode mudar alguns tópicos desse daqui, porque após a metodologia a gente tem que discutir aqueles resultados, e o que ele usa aqui, o 7º, considerações finais, seriam as nossas conclusões. Então, como é que a gente pode organizar isso daqui? A introdução. Após a introdução, a gente faz uma pequena revisão de literatura. Após essa revisão de literatura, a gente coloca o nosso objetivo. Após o objetivo, a gente coloca a nossa metodologia. Qual foram os passos, como é que eu fiz aquela pesquisa. A gente faz um resultado de discussões e conclusão, entendeu? Ou a nossa resultado de discussões, ela pode cair dentro de considerações finais. Quais considerações sobre aquele trabalho que eu fiz, entendeu? Considerações finais é diferente de conclusão. Certo? Certo, professor. Apareceu alguém aí?
Fez um barulhinho aqui, parece que alguém quer entrar, será? Deixa eu ver aqui. Não, fui eu que mandei a mensagem, ok. Ah, Eu não tá. estava podendo Ah, falar. tá bom. Sobre o artigo científico. Mesma coisa, ó. O artigo científico, a organização dele é um pouco mais simples. Porém, carece das mesmas informações. Olha, quais são os elementos pré-textuais? Capa, folha de rosto, resumo e sumário. O artigo científico, você faz uma introdução, aí dentro da introdução, dentro do tópico introdução, eu vou colocar objetivos gerais e específicos. O que seria o meu desenvolvimento? O meu desenvolvimento seria o meu resultado em discussão sobre aquela pesquisa que eu fiz, né? E o 3 seria a conclusão, considerações finais. Mas vejam que tanto o relatório técnico como o artigo científico, eles carecem da mesma estruturação. Tem que ter uma introdução, tem que ter uma revisão de literatura, que é o desenvolvimento. Você tem que falar como você fez a pesquisa. Você tem que discutir um pouco sobre aqueles resultados e fazer conclusões ou considerações finais. Tá bom? E os elementos pós-textuais e as referências. Quais artigos, quais livros, quais sites eu pesquisei, entendeu? Eu tenho que citar isso. Porque isso funciona como uma fonte de pesquisa. Mas aí dentro eu posso colocar os subtópicos, né? Você pode colocar os subtópicos. Isso aqui é uma estrutura básica, tá? Isso aqui é uma estrutura básica. Dos trabalhos passados que eu orientei, como é que nós fazíamos? Tinha capa, folha de rosto, resumo sumário. Aí tinha o resumo, né, que eu falei aí. Aí uma introdução de, no máximo, uma página e meia, entendeu? No máximo 2. Aí, objetivo geral e específico. A metodologia, certo? Os resultados de discussão e a conclusão. E a referência, entendeu? Basicamente, os trabalhos que eu organizo é dessa forma. Que não foge dessa estrutura aqui. Certo? Certo. Então, artigo científico. 9 perguntas de um artigo científico. O resumo. O que eu fiz em poucas palavras. O seu resumo é isso. O que eu fiz em poucas palavras. Ou seja, os melhores momentos. A introdução. Qual é o problema da pesquisa? Você vai ter que dizer o porquê que você está estudando aquele tema. Mas antes de você responder qual o problema, você tem que contextualizar esse problema. Ou você tem que contextualizar aquele tema. Entendeu? A venda de mel, a venda de própolis é um mercado promissor, porém, ainda tem alguns fatores que limitam. Fatores como comércio, fatores como divulgação. Então você vai explorar. Esses são problemas que limitam a exploração ou o crescimento da venda de mel. Um exemplo, entendeu? Sim. A revisão de literatura. O que é que já foi falado sobre isso? Né? Quais informações que tem de estudos que falam sobre o tema que você quer trabalhar? Entendeu? A metodologia. Como eu resolvi o problema? Eu pergunto para a Angélica e para o William. Eu não sei se vocês gostam de cozinhar, mas como é que se faz um bolo? Entendeu? A sua metodologia é como se você fosse descrever uma receita. A receita bem descrita é aquela que eu consigo ler e eu consigo reproduzir. Entendeu? Sim. A melhor receita de bolo é aquela que eu leio. Vai lá, pega 5 ovos, 1 kg de trigo, um pote de manteiga, mistura, papapá. Ou seja, essa receita, a metodologia, o que é a metodologia? Digamos que o José que mora lá no Rio Grande do Sul, ele vai pegar o trabalho da Angélica, ele vai ver assim, a Angélica elaborou um questionário, nesse questionário tinha 10 perguntas, ela levou esse questionário a 10 pessoas, essas 10 pessoas responderam num prazo de 1 semana, após 1 semana ela pegou esses resultados, ela trabalhou esse resultado e apresentou. Ou seja, você tem que explicar passo a passo como é que você fez o seu trabalho. Ou seja,
passo a passo, como é que você resolveu aquele problema, entendeu? Certo. Com relação a essa questão, 10 pessoas, no caso, não seria pouco? Não, estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo. É pouco, mas tô dando exemplo só para a gente contextualizar, entendeu? Mas, assim, um valor de questionários, quanto seria bom? Ah, uns 20, 30, entendeu? Quanto mais informação você tiver, quanto mais resposta você tiver, melhor fica a fidelidade daquele resultado, entendeu? Mais confiável fica aquele resultado. A força, né, que o pessoal fala. Isso, isso. É, Em relação aos resultados, o que é que eu descobri após a minha pesquisa? Entendeu? O que é que eu descobri? Eu descobri que de 3 produtores que tomaram mel, eles compraram mais mel porque melhorou a imunidade deles, entendeu? E a discussão, o que é que isso significa? Significa que a partir de agora eles vão introduzir o mel, o brócolis na alimentação diária deles, entendeu? certo. Agradecimentos não precisa colocar, é facultativo, né? Quem ajudou, quem contribuiu com isso. As referências, quais trabalhos eu usei, quais trabalhos eu citei. E os anexos, no caso da Angélica, se você fizer um questionário, você tem que anexar no final esse questionário, entendeu? Ao seu trabalho. Certo. Aí, com relação ao questionário, eu conversando com esse meu colega lá da UFAC, ele falou a questão, será que eu não tenho que mandar para o Conselho de Ética para aprovar esse questionário? Aí eu digo, se for mandar para o Conselho de Ética, vai demorar muito. É. Isso aí tem que ver com a Catiane, tá? Tá bom. Tá bem com a Catiane. Pois é, pessoal, então, eu acho que o que a gente tinha para falar isso aqui hoje era isso, entendeu? Esse material ele vai ficar disponibilizado para vocês daqui a pouco, ou amanhã ou domingo, vou gerar um link no YouTube, vou disponibilizar esse link para vocês acessarem, tá? Aí lembre que dia 19 a gente tem outro encontro desse, mas nós vamos conversando por grupo, né? E assim, qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou à disposição. Pode mandar mensagem no grupo ou no privado, vocês fiquem à vontade, tá bom? Ok, professor. Muito Ok? obrigado, viu? Tá bom? Ok, professor, obrigado também. Obrigado pela atenção de vocês aí, né? Desculpa a correria, mas é porque eu tenho um outro compromisso agora, mas já está dentro da nossa hora, tá bom? Aí nós vamos conversando, viu? Tá bom, obrigado. Boa noite. De Boa nada. noite. Estou à disposição. Boa noite.